Fala pessoal, tudo bem? Professor Maurício aqui. A gente vai começar o módulo de treliças, tá? Então vamos gravar aqui alguns exercícios para vocês sobre esse tópico aqui. Então o exercício de hoje eu tirei aqui do livro do Beer Johnson, né? Mecânica dos Materiais, e aí eu já vou direto ao exercício aqui, olha só. Então o exercício aqui, uma treliça com 3 barras, né? E uma carga vertical de 10 kN aqui para baixo, tá? Então ele fala assim, ó, a treliça ABC abaixo é constituída de 3 barras e estas têm seções transversais com diâmetro de 10 milímetros, tá? Então todas as 3 barras, para facilitar, a gente deixou aí o diâmetro igual a 10 milímetros. Sabendo que uma força P de 10 kN é aplicada aqui no ponto C, né, para baixo, determine as forças normais e as tensões normais em cada barra. Tá? Então, para calcular aí as forças em cada barra, a gente vai ter que fazer aí um equilíbrio estático, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer a partir aqui da próxima tela. Olha só. Só um detalhezinho, turma. Aqui eu vou começar com vocês calculando as reações de apoio, tá? Então a gente tem um apoio fixo aqui, então duas reações, e um apoio móvel, apenas uma reação a ser calculada. Vocês vão perceber que no final desse vídeo não vai ser necessário utilizar os valores das reações, né? E eu gostaria que vocês ficassem atentos a isso. Se o exercício não te pedir a reação de apoio e mesmo assim você conseguir determinar a força em cada barra, tá valendo, você ganha tempo com isso, tá? Às vezes uma treliça muito grande, aí não tem jeito, a gente tem que ter o valor das reações para poder achar as forças em cada uma das barras, tá? Mas nesse caso você vai ver que não vai ser necessário utilizar. De qualquer forma, qual que é o procedimento, né? A gente faz lá olhando para a estrutura geral, a soma de forças em x, por exemplo, então na horizontal só coloquei o AX, não tem mais nenhuma força, então a conclusão direta é que o AX vale zero. Depois eu faço uma soma de forças verticais, tá? Então eu tenho AY adotado para cima, BY adotado para cima e a carga P está para baixo, né? Então AY menos 10 mais BY, eu tenho aqui então que AY mais BY é igual a 10, tá bom? Agora, como eu tenho duas incógnitas, eu preciso de mais uma equação. Essa outra equação é uma soma de momento, ou no ponto A ou no ponto B, ou seja, sempre em cima de um apoio, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, soma de momentos no ponto A, tá aqui onde está o ponteiro, tá? Eu vou fazer aqui adotando o horário positivo, você adota do jeito que você quiser. Então eu adotei horário positivo, tá? Então 10 vezes 1, tá aqui. E o BY para cima vai girar anti-horário, então menos BY vezes 2, que é a distância até chegar no ponto A. Tá? Daqui eu consigo tirar a reação de apoio BY e, consequentemente, a reação de apoio AY. Veja aqui o seguinte, né, turma? Você só tem essa carga vertical aplicada, ela tem uma distância igual para o ponto A, se comparada para o ponto B, né? 1 metro para cada lado. Então, como é simétrico, eu nem precisaria ter feito essa soma aqui também para calcular a reação, né? Ou seja, se entra 10, vai exatamente metade para cada lado, já que existe a simetria, tá? 5 para cada lado. Legal, turma. Antes de ir para a próxima tela, o que eu vou fazer? Quando a gente separar cada ponto aqui para estudar a treliça, a gente vai precisar decompor forças, né? Então eu vou calcular um ângulo aqui, eu vou calcular esse ângulo aqui, ó, chamei de alfa, tá? Então eu vou calcular basicamente o seno e o cosseno dele. Se você quiser calcular, passar pelo processo de calcular o ângulo, beleza. Se quiser calcular direto seno e cosseno, sem problema nenhum, tá? Então olha só, se eu vou calcular o ângulo, é cateto oposto, né, meio, dividido pelo cateto adjacente 1 e tiro o arco tangente. Tirando o arco tangente, o ângulo dá 26,5, calculando seno e calculando cosseno, eu tenho esses dois valores. O legal aqui, quando você tiver muito quebradinho esse valor de seno e cosseno, deixa pelo menos 3 casas para não arredondar demais, tá bom? Então, 3 casas aqui. Legal, feito tudo isso, agora a gente vai separar cada um dos pontos para poder determinar as forças nas barras. Então, vamos ver qual que a gente vai começar, olha só. Então eu deixei aqui a nossa estrutura com todos os cálculos que a gente já fez. Eu vou destacar aqui para vocês o ponto C, ou seja, eu vou imaginar um corte em volta desse ponto C, que a gente chama de nó, tá bom? Então a definição de treliça é basicamente isso, né? O nó é um ponto articulado. Então se você tem duas barras ou mais chegando nesse ponto articulado, você chama ou classifica essa estrutura como uma
treliça, tá bom? Então isso que seria a treliça, 2 ou mais barras chegando no ponto articulado. Então cortei aqui as barras em volta desse ponto articulado e trouxe para cá. Deixei indicado o corte aqui, deixei o ponto C e deixei a força indicada aqui para baixo, tá bom? 10 kN. Legal. O que eu vou fazer? Eu vou adotar, vocês já devem ter visto outros vídeos aí que eu resolvi exercício, né? Vou adotar a força sempre saindo do corte. Por quê? Porque ao adotar saindo do corte, eu estou adotando tração. Não necessariamente a barra sofre tração, eu estou adotando. Se eu resolver o equilíbrio e der tudo positivo, é tração mesmo. Se no caso der negativo, é porque é compressão e acabou. Tá bom? Então, esse jeito fica mais fácil da gente interpretar aí tração e compressão. Legal. Então, lembra lá que a gente calculou aqui esse ângulo, né, em relação a essa horizontal aqui. Então, eu vou fazer uma soma de forças em X. Então, eu pego essa barra, pego essa e decomponho, jogo aqui na horizontal para poder somar em X. Tá? Então, na hora que eu decomponho, tá vendo o ângulo aqui? Alfa. Então, eu decomponho aqui cosseno de alfa, tanto desse lado como desse, né? Estrutura simétrica. Então, eu escolho aqui, ó, menos normal AC, menos por quê? Porque está do lado esquerdo, né? Na hora que eu decomponho na horizontal, vezes o cosseno do alfa, mais, tá vendo o NBC? Setinha vai ficar apontada aí para a direita de vocês. Então, vezes cosseno de alfa igual a zero. Daqui eu consigo concluir que uma força vai ser igual a outra, né? Vai acabar cancelando esses cossenos de alfa, uma força é igual a outra, tá? Eu sei que uma é igual a outra, mas ainda não tem o valor, então eu preciso pegar e somar na vertical. Então, eu vou fazer soma de forças verticais, ou seja, soma em Y, normal AC, né? Então, vai ficar para cima. Se eu usei cosseno aqui, agora eu uso seno, né? Seno de alfa. Normal BC vai ficar apontada para cima também, vezes o seno. E o 10 já está na vertical, não precisa decompor nada, menos 10, tá? Com isso, né, eu consigo, né, escrever aqui que a normal vai dar 11,19. Como que eu fiz isso? Eu peguei essa igualdade, joguei nessa equação, né, e isolei uma das forças, tá? Qualquer uma das duas. Se essa é 11,19, a outra também é 11,19. Tudo bem? Então, basicamente, né, o que a gente tinha falado, uma igual a outra, e como as duas deram positivas, significa que as duas são de tração. E faz sentido, né? Imagine que você está prendendo aqui e está pegando e puxando isso para baixo, né? Então isso aí, né, mostra que está esticando, está tracionando essas duas barras. Tá bom? Agora escolhe um ponto ou o outro, né? Ponto A ou ponto B, para determinar aí a força na outra barra faltante. Vamos aqui para a próxima tela. Então, dei uma limpada aqui na tela e já destaco para você aqui, no caso, o ponto B. No ponto B, ó, eu corto em volta aqui, levo o apoio móvel, só tem uma reação vertical, tá? Tem aqui as forças que eu indico saindo do corte, né? E tem um detalhezinho, né, ó. Essa daqui estou adotando saindo do corte, né? Eu não sei se é tração ou compressão. Essa daqui eu já não estou mais adotando. Por quê? Porque eu fiz o cálculo com vocês na tela anterior, concluí que ela era de tração e concluí que o valor dela era 11,19. Então, como ela é tração, eu desenho ela saindo do corte e ponho o valor dela. Se fosse compressão, eu colocaria ela chegando no corte, tá bom? Então, concluímos que é tração, desenho do jeito que está aqui, e agora eu faço o equilíbrio, né? Lembra lá, ó, esse ângulo que está aqui, ó, alfa, que a gente calculou, vai ser o mesmo ângulo aqui de dentro, né? Esse ângulo de dentro. Então, esse ângulo aqui de dentro vale alfa. A gente já tem o valor de seno e de cosseno, tá? É só fazer uma soma de forças. Veja, turma, eu posso fazer aqui uma soma de forças na horizontal, né? Soma de força em x igual a zero. Eu vou alinhar normal AB com a normal BC. Então, ó, normal AB já está na horizontal e normal BC vezes cosseno aqui do ângulo, tá? Veja que nessa soma não entrou a força vertical que a gente alocou aqui no apoio. Então eu vou conseguir chegar no valor da força sem usar as reações de apoio, tá? Então olha só, daqui eu tiro, né, que normal AB é 11,19 vezes o cosseno de alfa. Isso aqui vai dar 10 kN, no caso negativo, indicando que é uma barra que sofre compressão, tá bom? Então é o que eu falei no início do exercício. Alguns exemplos de treliças mais simples, eu consigo determinar a força em cada uma das barras sem usar os valores das reações de apoio, tá? Se for o caso, você ganha um tempinho aí.
tá bom? Deixa eu só organizar aqui os resultados que a gente tem até agora, olha só. Então eu tenho o normal AB e BC, que são iguais, 11 e 19 tração, e a normal AB, que a gente acabou de calcular, menos 10, que significa compressão. O exercício, além das forças, pediu aqui as tensões. Tensão nada mais é do que força sobre área, no caso, quando a gente tem força normal, tá bom? Tem força normal, a equação de tensão é força sobre área. Então, para o primeiro caso a ser, normal sobre a área, né? Πd quadrado sobre 4, né? Ele falou que o diâmetro vale 10, isso no início do exercício. A equação do círculo, a área do círculo, pode ser πr quadrado ou pode ser π diâmetro ao quadrado dividido por 4, que é a que eu estou usando aqui, tá bom? Então, a força que a gente calculou estava em kN, eu multipliquei por 10 a terceira, deixei em Newton, tá? Então, se eu uso tudo Newton e tudo milímetro, Newton por milímetro quadrado já sai em megapascal direto, sem fazer conversão, tá? Isso aqui deu 142,48. A próxima vai dar a mesma coisa, porque a força é igual, a área é igual, tá? Todas as barras têm diâmetro de 10. E por fim, a última, que é aquela que a gente calculou a força de 10, né? Passei também, ó, 10 a terceira Newton, a área também 10 milímetros ao quadrado, π sobre 4, deu aqui um valor de 127. Eu deixei o valor negativo só para chamar a atenção que é compressão. Se você não quiser colocar esse sinal, você simplesmente escreve aqui, ó, tensão de compressão, tensão de tração, tá tudo certo, a gente sabe também, né, que você entendeu o que é tração, o que é compressão. Tudo bem, turma? Então, por hoje aqui é só. Espero ter ajudado aí no entendimento da treliça de hoje, tá bom? Até mais!